anteriores. E agora nós vamos ter que fazer a leitura dessa súmula levando isso em consideração. Agora veja, se o processo prosseguiu, ele chegou em tempo de ouvir uma testemunha, o fato dele ser rével e ter havido a consequente aplicação da pena de efeito confesso não vai impedir, se ele chegou lá, a sessão estava aberta ainda, dele trazer sua testemunha tiracolo, mas eu quero ouvi-lo. Isso está resguardando o direito dele, né, à ampla defesa, mesmo quando já aplicado a pena de efeito confesso. Então isso foi também, eu acredito, uma inovação interessante e não vejo como você pode defender que é inaplicável ao processo de trabalho. Eu acho que é perfeitamente aplicável. Eu acredito que é raro de ocorrer. Porque veja que ele existe, o cara chega, desde que se faça representar nos autos, há tempo de praticar os atos processuais. No processo de trabalho, devido à concentração dos atos na audiência, vai ser difícil de ocorrer, eu concordo com isso. Mas se vier a ocorrer, ele foi rével, vamos imaginar o seguinte, ele propõe uma ação pedindo entre vários pedidos adicionais de insalubridade, a empresa é rével. Quando isso ocorria, eu sempre indagava da parte autora se ele queria desistir do pedido de insalubridade, porque exige perícia técnica, ou então se ele preferia prosseguir. Se ele dissesse que desistiria, homologava e aí já colocava para julgamento. Se ele insistisse na realização da perícia, aí eu designava uma outra sessão, o que abria chance para ele, da outra parte, vir comparecer, participar do processo, né, e, no meu entender, poder produzir prova. Mas nem todo juiz interpretava dessa maneira, entendendo que a confissão ficta teria efetivamente implicado na preclusão do seu direito de produzir prova. Aqui está deixando claro que não ocorre a preclusão do direito de produzir prova se ele chegar em tempo hábil a produzir essa prova durante o curso do processo. Então, se o juiz marcou uma outra sessão, né, para a apresentação do laudo, o laudo foi apresentado, o cara trouxe uma testemunha a protocolo, ao seu lado, né, nesse caso aí, o juiz deverá ouvi-lo, se não ouvir, haverá cerceio do direito à ampla defesa. Eu acho que esse dispositivo aqui, ele é muito claro nesse sentido, e, né, não vejo como negar sua aplicabilidade. Eu acho que vai ser difícil na prática de ocorrer, porque vai ser difícil o réu chegar a tempo de praticar os atos processuais se ele de fato for rével, mas em tese pode vir a ocorrer. Então, isso seria disciplina quanto à revelia. Quanto à questão da incompetência territorial, nós temos uma inovação no âmbito do novo CPC. Nós sabemos que, de acordo com a legislação processual trabalhista, mais precisamente o artigo 799 da CLT, a incompetência territorial deve ser suscitada por meio de exceção. Aqui o dispositivo está claro. Na causa de jurisdição do trabalho, somente pode ser opostas com suspeição do feito as exceções de suspeição e de incompetência. A incompetência aqui sendo interpretada como incompetência territorial, em razão do lugar. Então, e as demais questões, aqui fala em exceções, mas demais questões processuais devem ser arguídas como matéria de defesa. Mas a incompetência seria com exceção, com suspensão do feito. Essa é nossa disciplina aqui no âmbito da CLT. Agora, né, o atual CPC disciplina também que a incompetência relativa, como aquela em razão do lugar, será suscitada por meio de exceção. Mas o novo CPC mudou. O novo CPC prevê agora que a incompetência relativa, no nosso caso especificamente aquela em razão do lugar, será alegada como questão preliminar na contestação. Não é mais por meio de exceção, é por meio de uma preliminar dentro da contestação. O que, na realidade, o legislador fez com a contestação foi ampliar o seu alcance, fazendo com que a contestação no novo CPC fosse uma super resposta, que incluiria não apenas a contestação que nós conhecemos, mas também a incompetência relativa, também a impugnação ao valor da causa e, curiosamente, a reconvenção. Porque a reconvenção, como nós vamos ver daqui a pouquinho, não é agora apresentado como uma peça à parte. É apresentado dentro da contestação. No novo CPC, a reconvenção é uma parte da reconvenção, da contestação. Então, aqui nós tivemos isso explícito, né? A incompetência agora não é mais suscitada como exceção do novo CPC, e sim apenas como preliminar da contestação, né? E você vê isso, então, que a nossa contestação, né, ela na CLT é restrita só a alguns elementos, mas, né, no novo CPC nós vamos suscitar a incompetência territorial como preliminar de contestação. Aí isso vai fazer surgir a dúvida. E agora? No processo de trabalho, tendo a parte que suscitar a incompetência territorial,
vai suscitar como preliminar na contestação ou vai seguir a tradição normativa da própria CLT e suscitar por meio de uma exceção de incompetência. Bem, quem talvez dê uma dica de qual seria a resposta mais provável foi o próprio TST, numa decisão proferida há cerca de uns 8, 9 anos atrás, quando, julgando um caso no qual o juiz não teria conhecido de uma impugnação de incompetência relativa, porque ela foi suscitada como preliminar na contestação e não como exceção, o TST diz que não, ela deve ser conhecida, mesmo quando arguida como preliminar na contestação. Então, o TST já tem um precedente admitindo a incompetência relativa suscitada, não como exceção, e sim como incompetência relativa. E eu sei disso porque essa decisão foi utilizada por vários alunos meus, quando eu ainda dava curso de preparação para a prova da OAB, numa prova da OAB que era uma exceção de incompetência, e muitos deles colocaram como preliminar na contestação, e não como eu tinha ensinado, uma exceção à parte. E eles depois vieram falar comigo, mas, professor, ajude a gente e tal. E até hoje, eu não sei se eu fiz o certo ou não, mas eu os ajudei a preparar o recurso e eles conseguiram a aprovação por meio do recurso. Então, até hoje, eu não sei, eu fico observando as suas atuações hoje para ver se eu fiz o certo ou fiz o errado. Mas eu os ajudei e, ao ajudar, eu encontrei essa decisão do TST e incluí aí na peça recursal que eles apresentaram lá, na própria OAB e conseguiram, eventualmente, a alteração de suas notas. Então, o próprio TST já está admitindo que a preliminar pode servir para suscitar uma exceção de competência. O que eu acredito que vai acabar acontecendo é o seguinte, em que pese os juízes normalmente mais conservadores e normalmente mais fiéis ao texto da CLT, vão continuar defendendo, não, mas veja, a CLT prevê que é por exceção, e aí é por esse meio. Como o TST já se adiantou, dizendo que admite-se a arguição de uma incompetência relativa por meio de preliminar, como o novo CPC prevê que esta é a nova fórmula, e como normalmente, para o advogado, é mais fácil incluir dentro da contestação como preliminar do que preparar uma peça à parte para a arguição da incompetência relativa, eu sinceramente acredito que a praxe nossa, eu estou estabelecendo suposições, eu estou querendo prever o futuro, mas eu acredito que nossa prática vai ser nessa direção aqui. E nós vamos acabar vendo com uma frequência absolutamente regular a arguição da incompetência relativa por meio de preliminar nas contestações que serão apresentadas pelos advogados. Eu acho que quem vai definir isso antes do juiz é o próprio advogado. E eu acredito que os advogados vão ter a tendência de suscitar dentro da preliminar, que vai facilitar a vida deles, ao invés de apresentar duas peças distintas. E aí, como a maior parte dos juízes vão entender que, mesmo acreditando que a exceção seria a forma mais adequada, eu vou admitir a arguição por meio de preliminar, vai acabar prevalecendo, com o tempo, a arguição da incompetência relativa por meio de preliminar no nosso judiciário. Essa é a minha previsão. Posso estar enganado, mas acredito, sinceramente, que vai ser dessa forma. Essa tendência de concentrar tudo numa única peça de defesa, chamada contestação, acredito que vai pegar, porque os próprios advogados vão achar que isso é mais útil, é mais simples, e com o PJE vai facilitar ainda mais. Então, é o que eu entendo que vai acabar acontecendo. Mesmo que o juiz entenda, não, o correto é por meio de exceção, como previu o antigo CPC e como prevê a nossa CLT, a prática, eu acredito, vai nessa direção aqui. É o que nós vamos ver com frequência, a arguição da incompetência relativa como uma preliminar na contestação. A contestação no âmbito da nossa CLT, ela tem uma disciplina extremamente lacunosa. Nós só temos, na realidade, 3 artigos em toda a CLT que tratam da defesa do reclamado. Esse artigo 767, que fala sobre retenção e compensação, que devem ser arguidos como matéria de defesa. Aquele artigo 799, parágrafo 1º da CLT, que diz que as demais exceções, tirando a incompetência relativa e a suspeição, devem ser arguidos como matéria de defesa. E o artigo 847 também da CLT, que diz que a defesa deve ser apresentada na audiência oralmente em 20 minutos. É a única coisa aqui que nós temos de disciplina envolvendo a contestação são esses 3 dispositivos extremamente abstratos. Aí não tem nenhum dispositivo falando sobre conteúdo, sobre a impugnação específica, sobre preliminares, nada, absolutamente nada. Então nós recorremos
ao CPC hoje. Se nós recorremos ao CPC hoje, nós vamos recorrer ao CPC novo a partir de março. Então, essa disciplina que trata da contestação, tirando esses elementos aqui, nós vamos aplicar. Vamos ser obrigados a aplicar. Ah, não, mas eu gosto mais do estilo de hoje. Mas o sistema de hoje não vai mais subsistir a partir de março. Então, nós vamos aplicar vários dispositivos, como, por exemplo, esse envolvendo... esse eu vou discutir com você daqui a pouquinho. Deixa eu passar, depois eu volto. Como esse envolvendo o conteúdo da contestação. Né? Aqui no artigo 300, dizendo que o réu deve alegar toda a matéria de defesa. Aqui também, o réu deve alegar toda a matéria de defesa no âmbito da contestação. Essa regra que aplicamos hoje, continuaremos a aplicar aqui, previsto no artigo 336. Aí não ocorreu nenhuma mudança. Quanto a questões das preliminares, ocorreram algumas mudanças do CPC atual para o novo, e essas mudanças vão refletir no processo de trabalho. Porque, como nós não temos nenhuma disciplina na nossa CLT falando sobre preliminares, a única diretriz genérica que temos é aquela dizendo que as demais exceções serão alegadas como matéria de defesa no artigo 799, só temos isso em relação a preliminares, algo extremamente genérico. O que vai acabar acontecendo é que, como hoje nós aplicamos o artigo 301, vamos também continuar aplicando, né, a mesma matéria, agora no artigo 337. Só que o 337 é um pouco diferente, porque ele trouxe novas preliminares que não estão nesse elenco original aqui. Tu vê o elenco aqui, né, ele é menorzinho desse elenco aqui. Aqui nós temos, então, um número maior de questões. Aqui eu encurtei para facilitar a visualização. Veja aqui, o artigo 337 do novo CPC, ao tratar das preliminares que devem ser suscitadas dentro da contestação, antes de se abordar o mérito da causa, estabeleceu que também vamos incluir aí a incompetência relativa, como acabamos de ver, que é a nova sistemática. A incompetência relativa não é mais por meio de exceção, uma peça à parte, é sim dentro da contestação, com preliminar, então nós já vimos isso. Incluiu aqui também a incorreção do valor da causa, porque no CPC atual a impugnação ao valor da causa é uma impugnação à parte. Ela não é própria da contestação, pois um novo CPC foi trazida para dentro da contestação. O inciso 11 trouxe uma novidade interessante. Falou em ausência de legitimidade ou de interesse processual como uma questão preliminar. O curioso é que o CPC anterior previa aqui carência da ação. E no CPC novo, nós não temos essa expressão carência da ação. Temos ausência de legitimidade ou de interesse processual. Por quê? Porque o novo legislador, ele extirpou do nosso sistema uma daquelas condições da ação que todos nós conhecemos com base no artigo 267, inciso 6º do atual CPC. Lá, se você procurar, você vai ver que as condições de ação relacionadas tem o interesse de agir, tem a legitimidade de parte e tem, como é que é aquela terceira? Possibilidade jurídica do pedido. Esqueça, não existe mais. O legislador extirpou do sistema. Por quê? Porque gerou uma série de debates doutrinários, no qual acabou prevalecendo a ideia de que o que se chamava de possibilidade jurídica do pedido, na realidade, era um exame do direito aplicável ao caso concreto. Era um exame de mérito. Aquilo não era uma questão pertinente ao regular exercício de direito de ação. Aquilo era uma questão pertinente ao mérito da causa, para decidir se existia uma norma prevendo aquele direito ou se inexistia uma norma vedando aquela postulação. Isso envolve um exame de mérito, porque envolve o exame do direito aplicável ao caso. E a doutrina apontada, isso não é uma condição da ação, apesar do legislador exigir como tal. O novo legislador resolveu, então, o problema simplesmente eliminando. Não há mais previsão de possibilidade jurídica do pedido. Então, se vocês forem ver uma preliminar de possibilidade jurídica do pedido após março, você pode, né, já considerar que esse autor daquela peça ele está desatualizado. Porque a possibilidade jurídica do pedido não mais existe no novo sistema processual a partir, né, de março do próximo ano. O legislador intencionalmente suprimiu para incluir apenas essas duas condições da ação. A ausência de legitimidade, aí haverá ainda legitimidade de causa, pertinência subjetiva para a proporção, bem como interesse processual, que é o interesse de agir. Essas duas condições prevalecem. Eu me lembro que o exemplo que era dado antes era que o exemplo da pessoa pediu o divórcio... Exatamente, essa lei. Essa lei, exatamente. Uhum. Agora você teria que é o mérito dizer que nesse caso vai dizer que não existe o direito improcedente. Perfeito. A maior parte da doutrina entendia que
A possibilidade jurídica do pedido é a exigência do objeto da sua postulação existir previsto abstratamente numa norma em vigor no ordenamento jurídico. Então, esse seria um requisito. Tem que estar previsto numa norma. Se não estiver previsto numa norma, então seria um pedido juridicamente impossível. O exemplo do divórcio é comum. Um pedido de divórcio antes da Lei 6.515, de 77, que foi a lei que introduziu o divórcio no Brasil. Seria um pedido juridicamente impossível, porque não existia o divórcio no Brasil. Tinha alguns que defendiam que não. Possibilidade de pedido ocorre quando não há uma norma proibindo aquela postulação. Então, se existisse uma norma que você não pode pedir aquilo, né, e você pedisse, aí seu pedido seria juridicamente possível. Mas, tanto num como no outro caso, o que você está examinando é o direito aplicável ao caso. É uma matéria de mérito, isso não é matéria de exercício de ação. E aí o legislador resolveu essa bronca da doutrina, essa discussão da doutrina, simplesmente suprimindo e prevendo, então, aí. Veja que ele suprimiu até a expressão carência de ação, né? Ele tirou a expressão carência de ação e só incluiu aqui a expressão ausência de legitimidade ou interesse processual. O que levou Fred Didier a escrever um artigo dizendo que as condições da ação não mais subsistem. Foi interessante que ele escreveu um artigo, depois ele foi rebatido por Alexandre Freitas Câmara, e depois o Leonardo Cunha escreveu um artigo intervindo na discussão dos dois. Foi bem interessante, foram 3 edições sucessivas daquela revista de processo da editora RT. E ele defende que não existe. Eu acho que existe ainda, né? Ele entendeu que essas aqui passariam a ser consideradas agora como pressupostos processuais, foi o argumento dele, e não mais como condições da ação. Eu prefiro ainda entender que elas subsistem como condições da ação, só que agora sem aquela terceira espécie, que seria a possibilidade jurídica do pedido. E no inciso 13, houve o acréscimo também mais de um dispositivo, que é a indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça, que é uma preliminar que a gente já vê com relativa frequência, né? Pelo menos eu vejo com relativa frequência isso em contestações, em impugnações recursais, se alegando que foi dado indevidamente. Tal. Então isso aí não é uma inovação na prática, é uma inovação, a previsão legal expressa de que trata-se de uma preliminar. Mas nossa prática já revela que nós frequentemente, né, já adotávamos essa questão como a questão própria de uma preliminar de mérito. Então, essas inovações aqui, doutores, né, elas irão repercutir no nosso âmbito, porque agora, quando ele vai impugnar o valor da causa, ele vai colocar como preliminar com legitimidade para tal, porque tem previsão legal. Ele vai impugnar a concessão da justiça gratuita, ele vai impugnar citando esse dispositivo que está previsto como preliminar. Quando ele for suscitar aí uma carência de ação, ele vai ter que agora se basear ou em legitimidade ou em interesse processual e não vai poder invocar possibilidade de pedido, porque ela não mais subsiste como condição da ação. E a questão que vai ficar um pouco polêmica é se a incompetência relativa ele vai ou não vai poder apresentar como preliminar. Como eu já adiantei, meu entendimento é o que vai ocorrer. Não é que ele pode ou não pode. Os juízes vão acabar aceitando, porque o TST já disse que é possível, mesmo que a melhor técnica levaria a entender que deveria ser uma exceção, mas o TST já admitiu que é possível suscitar por meio de preliminar do mérito, e aí, no caso, eu acredito que os advogados vão aderir a esse caminho, que é nitidamente o mais simples para ele. E quanto mais simples na redação da preparação de peça, eu acho que é essa a opção que o advogado vai adotar. A atuação de ofício aqui foi interessante, né? Uma inovaçãozinha que tem a ver com a inclusão da incompetência relativa como matéria preliminar. Porque o atual CPC prevê no parágrafo 4º do artigo 301 que o juiz pode atuar de ofício em qualquer uma daquelas questões preliminares, exceto a convenção arbitral, o compromisso arbitral. Porque aí teria que haver provocação das partes, né? E aqui, no artigo 337, ele repete essa previsão, que o juiz não pode atuar para suscitar uma convenção, a existência de convenção arbitral, e inclui também na vedação de sua atuação de ofício, ele não poder suscitar incompetência relativa, né? Persistindo, então, né, o entendimento que hoje, né, já existe da inadmissibilidade da arguição de ofício da incompetência relativa. Mesmo aquela exceção que hoje existe, aquela cláusula abusiva em contrato de adesão, não foi recepcionada pelo novo CPC. O legislador preferiu entender que cabe à parte, se desejar, a parte ressuscitar essa incompetência relativa. Não caberia ao juiz agir de ofício. Aqui nós temos uma inovação. Aqui é inovação mesmo, não tem isso no atual CLT, no atual CPC, e muito menos na nossa CLT. Só que é uma inovação derivada de algo que existe hoje no nosso CPC de 73. Vocês sabem que o CPC de 73 prevê 4 hipóteses
de intervenção de terceiros. Nós temos oposição, a denunciação da lide, chamamento ao processo e nomeação à autoria. A nomeação à autoria é aquela modalidade de intervenção de terceiros do dedo duro. Eu proponho uma ação em face de você e você diz, não é comigo não, é com ele. Quem alega é com o mero detentor da coisa, quando é demandado em nome próprio, como se fosse o proprietário daquela coisa, ou então quem praticou um ato cumprindo ordem de terceiro, né, e é demandado como se fosse o responsável pela prática daquele ato. São as duas hipóteses aí no qual você pode nomear o autor, o verdadeiro réu. Essa modalidade ela foi extirpada do sistema, não existe mais como intervenção de terceiro. E ainda bem, porque o procedimento é tão complexo, porque na nomeação autoria, né, o réu é citado, ele acha que não é ele acha que é o outro cara, aí ele nomeia ao autor quem ele acha que é o verdadeiro réu. O autor tem que concordar, promover a citação do nomeado à autoria, o nomeado à autoria tem que concordar para somente então a parte original cair fora. Ora, é muito complicado isso, tem que ter muita anuência aí, né? O autor tem que anuir primeiro e depois o nomeado à autoria tem que anuir. O legislador preferiu tirar da modalidade de intervenção de terceiros e agora criou um dispositivo prevendo algo muito semelhante, mas como parte da resposta. Então nós temos aqui não mais uma figura de intervenção de terceiros, mas algo que eu passei a utilizar uma expressão que era utilizada pelo meu professor Humberto Teodoro Júnior, de extromissão de parte. Que a extromissão de parte é exatamente esse ato quando um cai fora e outro entra no seu lugar. Como se fosse uma sucessão de partes. Então essa é a expressão técnica que Humberto Teodoro Júnior utilizava na hipótese da nomeação autoria, quando o réu originário caía fora e o nomeado da autoria assumia seu lugar. Ele chamava isso de extromissão de parte. Em homenagem a ele, eu estou utilizando essa expressão, porque o legislador não previu, não chamou, não tem um título, não. Ele só disciplinou, mas sem dizer de que se trata. Então, por enquanto, pelo menos, eu vou usar essa expressão. E aí, no artigo 338, ele diz, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima, ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Veja que não é aquele procedimento anterior, que naquele procedimento anterior, não apenas o autor tinha que concordar, mas depois de citado, o nomeado da autoria teria que concordar para que o réu originário caísse fora. Aqui não. Aqui é só um diálogo entre autor e réu originário. Você propõe uma ação em face do cara e o cara, não é comigo não, eu sou parte legítima. Quem deve responder é o Rodrigo. Aí eu sou dedo duro e aponto, né, e faculta-se, né, o juiz vai facultar ao autor, em prazo de 15 dias, né, essa alteração do polo passivo da relação processual. Se isso vier a ocorrer, realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% a 5% do valor da causa, sendo esse irrisório nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Veja o cuidado aí na fixação de quê? Dos honorários. O pessoal não deixou escapar nada, né? Tudo é minuciosamente disciplinado. E muito bem para eles, fizeram certo. Não estou reclamando dele não, estou só observando como eles foram cuidadosos com isso, Lívia, né? Honorários aqui, tem vários dispositivos, os honorários à parte. E eles já disciplinam para não dar muito espaço para o juiz intervir aí nessa fixação. Mas veja então que essa figura aqui, né, ela não existe hoje. Não a disciplina legal. Na prática, eu já vi existir. Várias vezes o cara propõe, aí não sou eu, fulano, aí o próprio juiz já... Agora tem uma disciplina legal expressa prevendo isso, né, que permite essa substituição da parte quando o réu alega, não foi comigo, eu não fui o responsável pelo prejuízo provocado. Ainda tem mais um outro artigo, 339, né, diz quando alegar sua legitimidade, que o réu indicar o sujeito passivo da relação processual discutida, sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes de sua falta de indicação. Então o cara tem que ser dedo duro. É aquela delação obrigatória. Não tem essa, não. Se ele souber, tem que indicar. Se não indicar, isso causar prejuízos, né, à parte autora, ele vai ter que ressarcir o autor por ter mantido silêncio e não ter indicado originalmente aquele que deveria ocupar a posição de réu, né? O autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando saindo do parágrafo 338, que é aquele anterior dos honorários. E no prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu, que é uma outra opção. De repente, ele acha, não,
De repente, então, o cara propõe uma ação em face minha de que é o Rodrigo. E sabe de uma coisa, eu vou litigar contra os dois. É uma opção que o autor pode ter. E nesse caso aí, o parágrafo 2º permite isso, que ele inclua os dois. Isso, na prática, pelo menos, eu já vi várias vezes acontecer aqui no Justiça do Trabalho. Só que nós fazíamos sem uma previsão legal expressa. Não havia, assim, uma disciplina, nem na CLT e muito menos no CPC. Passamos a ter essa disciplina agora, nesse artigo 338 e nesse artigo 339. E veja que esses dispositivos aqui se encontram na parte do novo CPC que fala da defesa, da contestação. Então, é como se fosse, né, uma complementação da contestação. Ele poder, então, né, fazer essa indicação e o autor ter o direito, querendo, aceitar e fazer a substituição do ocupante do polo passivo da relação processual. Então, aqui foi, de fato, uma alteração que eu reputo, né, interessante, já que ela disciplina algo que fazíamos na prática, mas não era disciplinado. Né? Bem, a questão da arguição de incompetência, que é interessante, que é o artigo 340, veja que é uma continuação ainda em relação à resposta, fala especificamente da hipótese de uma arguição de incompetência que o réu pode fazer, sendo suscitada essa arguição, né, no juízo do seu domicílio, para não obrigá-lo, por exemplo, a ir até Roraima, se a ação lá foi proposta, para apresentar, né, a sua contestação lá. A que permite que essa arguição venha a ocorrer, né, no juízo do foro domicílio do réu. O artigo 340 prevê que, havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, de qualquer das duas, a contestação poderá ser protocolada no foro domicílio do réu. O fato será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Olha aí que curiosidade. Você entra aqui, aí já, por exemplo, a ação foi proposta lá no Rio Grande do Sul, mas você vai suscitar uma incompetência relativa ou absoluta. Então você já entra aqui numa das varas locais, né, e o juiz daqui, né, a unidade, a secretaria, já informa ao juiz lá do Rio Grande do Sul de que aqui foi protocolada uma contestação contendo uma arguição de incompetência relativa ou absoluta. E aqui a disciplina, né, respectiva do procedimento. Então, isso aqui, doutores, eu não tenho a menor dúvida de sua aplicabilidade. Porque aqui nós temos uma vantagem prática, né, envolvendo uma situação de vai impedir o deslocamento, né, da parte real aquele foro, né, a não ser, e aí então eu não sei, isso aqui realmente é minha ignorância, eu pergunto a vocês, talvez o Rodrigo até fosse o mais indicado para fazer isso, não é difícil, eu acho que o advogado pode, mesmo daqui, entrar no PJE, né, de lá e já mandar para lá, não pode? Se ele for credenciado. Se ele for credenciado lá, tem essa exigência, né? Pronto, Estava pensando nisso, de repente isso não seria nem necessário se o cara já entrasse no PJE, né, para protocolar. Mas ele falou uma coisa, se o advogado for credenciado lá, e de repente o advogado não é credenciado lá no Rio Grande do Sul... Né? Ele pode entrar como terceiro e pedir credenciamento. Ele pode fazer dessa forma, então? Agora, ele para advogado do Estado, a gente tem que ter aquela autorização da OAB complementar. Até 3 ações frequentes. Até 3 ações. Pronto. Então teria essas duas opções. Ou ele fazia diretamente no sistema, pelo PJE, ou então ele faria aqui, né? E aí o juízo daqui e aqui comunicaria ao juízo do qual a ação foi proposta. A questão é que, assim, esse negócio de juiz comunicar imediatamente. Se, vamos supor que ele resolve protocolar no PJE de lá, né? Aí daqui que chega isso aqui, pode ser que já tenha feito revelia, sentença, recurso, aí chega a notícia. Ele contestou. Aí você vai ter que tornar adulto todos os... Sei, estou entendendo, Acontece isso às vezes, por exemplo, quando você tem um embargo de declaração, acontecia que você não, o sistema não informava, né? Tem um negócio desse que ele ficava preso numa caixa lá, que você não sabia, vai certificar do trânsito, e aí lá na frente vem descobrir que tem um embargo preso. Então isso pode acontecer, porque se ele demorar a comunicar, o processo segue, revelia... Estou entendendo. Então era mais seguro possível ele protocolar já diretamente no juízo originário, né? É o que eu imaginei. No meu PJE do futuro isso vai ser possível, né? Aí não vai ter nenhum problema, né? No atual é realmente assim, esse aí do ping-pong, assim que tu gosta, isso aí não sei não, né? Mas no meu no futuro seria possível, né? Então aí eu acho que tem que ver o que é mais conveniente, talvez o que é mais seguro. Eu acho que seria mais seguro já utilizar para...
Sei. A citação seria de lá, de qualquer jeito, né? A citação seria de lá. Então, realmente não tem muita lógica, né, em princípio, quando você tem um sistema totalmente digital, né? Talvez ainda no processos físicos você ainda teria, mas na nossa área seria rara essa utilização em virtude do fato que nós já temos de forma... Agora, nem, parece, se não me engano, São Paulo, a primeira instância, ainda tem processo físico, né? Eu acho que São Paulo ainda não adotou o PJE de forma geral, então, né... Como a nossa defesa é apresentada em dia de regra, 1 hora de audiência, né, ele vai acabar tendo que vir do mesmo jeito, porque não tem audiência. Não, mas se ele suscitar lá, ele pode, esse do juiz, né? Pode não vir, né? Suspende aí até o julgamento da respectiva exceção, né? Aí, ó, apenas designada a competência, o juiz competente designar nova audiência para a audiência de conciliação e mediação. Então, primeiro resolve a questão. De qualquer forma, salvaguarda o advogado, que evita aquela história de protocolo do juiz errado, hein? O melhor seria ele já entrar diretamente, né, no sistema. Eu concordo com vocês. Não tem alegação de protocolo do juiz errado, né? O ônus da impugnação específica, né, que não temos previsto na CLT, mas aplicamos na prática, né, é previsto no artigo 302 do atual CPC, o 341 do novo CPC repetiu basicamente a mesma regra. O texto é quase que igual, a única coisa que mudou foi aqui, ó, no inciso 2º, onde diz que presume-se verdadeiros fatos não impugnados. Bem, primeiro você sabe que esse ônus aí significa que você tem que impugnar especificamente cada fato, sob pena dele ser presumido como verdade, né? Aquela regra geral. Aí, então, aqui prevê algumas exceções, né? Presume-se verdadeiros fatos não impugnados, salvo... Aí o inciso 2º diz, se a petição não estiver acompanhada de instrumento público que a lei considerar da substância do ato, o que é algo raríssimo na prática, né? E aqui foi, né, algo mais genérico, a inovação do texto, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato, né? Então houve apenas essa alteração aqui na redação, mas no mais, você pode ver o texto é praticamente o mesmo, e aí então não ocorreu nenhuma alteração em relação a esse ônus e sua aplicabilidade no âmbito do processo de trabalho. Com relação também à ideia da preclusão que ocorre uma vez apresentada a contestação, né, no sentido de que a preclusão aí consumativa, você já contestou, você não poderia acrescentar uma nova defesa, aí nós vamos seguir basicamente a mesma regra atual, né? A CLT é omissa, nós aplicamos de forma supletiva aqui o artigo 303 do CPC, que diz que depois da contestação só é lícito deduzir novas alegações, quando aí prevê aquelas 3 exceções, relativo ao direito superveniente, competir o juiz conhecer de ofício, ou que a própria lei prevê que pode ser arguída a qualquer tempo. Aqui no 342 nós temos a mesma disciplina. Não há, efetivamente, nenhuma inovação aqui, continua a regra. Uma vez apresentada a defesa, acabou-se. Você perde o direito de apresentar uma nova defesa, a não ser impugnações relativas a essas 3 questões aqui, que foram repetidas aqui. Então, nenhuma inovação aí quanto a essa ideia da preclusão. Com relação à reconvenção, eu já adiantei, mas ocorreu de fato uma inovação. Agora a reconvenção é apresentada dentro da contestação. Ou seja, antigamente o legislador previa 3 formas de impugnação. Tinha a exceção, tinha a reconvenção e tinha a contestação. O que ele fez no novo CPC foi unificar tudo numa super resposta, que iria conter tanto a contestação stricto sensu, como a exceção, como a incompetência relativa e ainda a reconvenção. Porque veja aqui no artigo 343 que o legislador disse que na contestação, ou seja, dentro da contestação, é lícito ao réu propor reconvenção. Então, uma inovação aqui estrutural, instrumental. Ao invés de uma peça à parte, que deveria ser apresentada simultaneamente com a contestação, como ocorre hoje, nós temos uma ação do réu em face do autor apresentada dentro da própria contestação. Isso vai nos afetar obrigatoriamente. Por quê? Porque a CLT é completamente omissa quanto à reconvenção. Não tem nada, como eu disse antes. Nada. Tudo que nós temos é o que tem no CPC. Então, se o CPC está prevendo que a reconvenção agora é dentro da contestação, a nossa reconvenção no processo trabalhista terá que ser dentro da contestação. Ah, não pode ser a parte? Não, por quê? Porque não é assim que o legislador previu. O legislador previu que fosse dentro da contestação. Não, mas eu gostava como era antes. Mas o que era antes não subsiste mais, né? O novo sistema é esse e nós vamos ter que aplicar, né?
Foi um mix de pedido contraposto do que nós temos hoje, porque a legislação atual permite o pedido contraposto, que é um pedido do réu em face do autor contido na contestação. Só que o pedido contraposto tem duas questõezinhas que o